Bom dia, caros alunos, tudo bem? Sobre a segunda carta aos Coríntios, reitero o convite a lerem a apostila que nós elaboramos. Sugiro ler também a introdução à Bíblia de Jerusalém, né, que é sempre um bom material, o Bosch também, e, é claro, a própria carta. Sem me estender ainda mais, quero trazer para vocês uma questão que é essencial aqui na segunda carta aos Coríntios. Notem aí, 2 Coríntios, capítulo 2, logo no início. Resolvi o seguinte: não voltarei a ter convosco na tristeza, pois se vos causa tristeza, quem me proporcionará a alegria, senão aquele que eu tiver entristecido? A finalidade da minha carta era evitar que ao chegar eu experimentasse tristeza da parte daqueles que me deveriam proporcionar alegria. A finalidade da minha carta era: que carta é essa? Vejam, na segunda carta aos Coríntios, ele diz, no 3 aí, a finalidade da minha carta era evitar que. Que carta é essa? Bom, uma primeira opção, essa carta é conhecida assim na teologia bíblica como carta das lágrimas. A gente vai ver por quê. A questão é, num primeiro pensamento, o que a gente pensa? É óbvio, essa carta é a primeira carta aos Coríntios, né? É a primeira carta aos Coríntios, então, né? Essa é uma primeira sugestão. Mas não parece ser. Vamos seguir, olha o que diz aqui. A finalidade da minha carta era evitar que, ao chegar, eu experimentasse tristeza da parte daqueles que deveriam me proporcionar alegria. Estou convencido, no que vos diz respeito, que a minha alegria é também a de todos vós. Por isto, foi em grande tribulação e com o coração angustiado que vos escrevi, em meio a muitas lágrimas. Por isso ela é chamada Carta das Lágrimas. Não para vos entristecer, mas para que conheçais o amor transbordante que tenho para convosco. Por isso que, assim, a maioria dos autores considera que essa não pode ser a primeira carta, porque quando a gente lê a primeira carta, ela parece ter sido uma carta que foi escrita entre muitas lágrimas. Quem defende isso fala um pouco daquela passagem do incestuoso, né, da decepção dele com a comunidade, mas nem isso, porque ali é uma coisa breve e ele é duro, ele é firme, ele condena, fala não tenham parte com ele, mas todo o resto da carta, mesmo quando ele fala dos partidos, né, quando ele enaltece os valores, os talentos, os carismas que a comunidade tem, né, e os exorta a viver em comunhão, é quando ele fala do amor, quando ele esclarece as dúvidas, né, longe de ser uma carta dramática, aflita, dolorosa, né, de quem escreveu entre muitas lágrimas e, é, enfim, né, para evitar que experimentasse tristeza, né, em grande tribulação e com o coração angustiado que vos escrevi em meio a muitas lágrimas. Então, não parece ser a primeira carta. Duas opções que surgem também. Uma, meio óbvia, é que a carta tenha sido perdida. Essa carta às lágrimas foi perdida. O que também não é muito razoável, porque mesmo sendo uma palavra dura dele, eles valorizavam muito essas cartas de Paulo como um verdadeiro tesouro, né, que trazia doutrina, enfim. Então, não é tão fácil alegar que ela se perdeu. Uma terceira opção que parece interessante, alguns defendem, há muitos que defendem, é que essa carta das lágrimas é o final da segunda carta, os capítulos 10 a 13, o final da carta da segunda carta aos Coríntios. Porque essa carta realmente é uma carta mais dolorosa, uma carta mais atribulada, onde ele se vê obrigado a fazer uma defesa de si mesmo e do seu ministério. E ela teria sido agregada, então, ao final dessa segunda carta aqui, seriam os últimos capítulos. Houve uma inversão aí. Então, o capítulo 10 a 13, que seria a carta das lágrimas, teria sido mandado antes, e depois, então, ele mandou essa carta aqui, falando, olha, a carta das lágrimas não era para deixar vocês tristes, mas eu escrevi muito atribulado, com o coração angustiado, né, para que vocês saibam de quanto eu vos amo, e assim por diante. Então, essa aqui seria depois. Com isso, a gente teria uma ideia, assim, ou uma noção, um conceito de que a segunda carta aos Coríntios, na verdade, são várias cartas agregadas, ou pelo menos duas, porque há quem defenda até 3, 4, até 5 cartas que foram agregadas para compor a segunda carta aos Coríntios. Na verdade, foram juntando as cartas de São Paulo e somando ali.
a gente não precisa chegar tanto, apesar de que realmente a gente vê no 8 e 9, aquela parte da coleta, pode ser que seja uma outra carta, mas pode estar também unida à primeira. Mas assim, defender, sustentar que toda a segunda carta aos Coríntios é uma única carta é muito difícil. A maioria dos autores, a maciça maioria dos autores, sustenta que, de fato, a segunda carta aos Coríntios é uma compilação de pelo menos duas cartas. Três, talvez até mais. Mas pelo menos duas. Por quê? Porque há uma diferença muito grande do início da carta, de 2 Coríntios 1 até o 9, e a segunda parte da carta, do 10 até o 13, capítulos 10 a 13. Como se São Paulo tivesse mudado muito ali o humor dele, a, a forma como ele direciona as palavras, o que ele diz, o coração dele como está em relação à comunidade. Então não parece ser o mesmo momento. O único autor que eu vi que sustenta que a segunda carta aos Coríntios é uma carta só, e ele pode ter escrito em momentos diferentes e depois enviou junto, é o Cúmel, que é um autor, depois eu posso trazer aqui para vocês mostrar. Então, esse é um ponto interessante que a gente tem que ver da segunda carta aos Coríntios. Ela parece ser uma compilação de cartas, né? Então, a primeira carta seria do capítulo 1 até mais ou menos o 9, levando em conta que os capítulos 8 e 9 sobre a coleta podem fazer parte dessa carta ou não. E a segunda carta, digamos, seria os últimos capítulos, de 10 ao 13. Tá? Mas, para muitos autores, essa segunda carta, de 10 a 13, que todo mundo praticamente há um consenso, sustenta, que não são a mesma carta, que são duas cartas diferentes, muita gente sustenta que essa segunda carta, de 10 a 13, na verdade foi mandada antes. E ela seria, então, essa carta das lágrimas, que aqui São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2, aquela carta que eu escrevi muito atribulado, com grande angústia, então seriam os capítulos 10 a 13, depois ele escreveu essa aqui. Aí tem um sentido também, depois que essa aqui foi enviada, eles agregaram como se fosse um anexo, como se fosse um apêndice, aquela carta das lágrimas no final da segunda, e acabou depois se tornando uma só. Não sei se ficou claro, espero que sim, mas é algo para a gente estar atento aí, preste atenção nesse detalhe, porque isso é importante ao tratar da segunda carta aos Coríntios, tá bom?